Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa série catequética para falar sobre os 5 mandamentos da Igreja. A Igreja, como nossa mãe mestra, tem autoridade para dar aos seus fiéis, obrigações. E as obrigações fazem parte da vida madura da gente. Nós vamos amadurecendo na maneira que tomamos consciência de nossas obrigações. Quando que uma pessoa amadurece? Quando ela começa a executar suas obrigações de forma simples e objetiva. É assim que dizemos, essa pessoa é madura, quando ela tem responsabilidade com os compromissos. Hoje vamos trabalhar na série dos mandamentos da Igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano. A força da confissão. Como é bom poder confessar, como é bom poder se reconciliar com Deus. Antes disso, é bom lembrar também o Catecismo da Igreja Católica, que diz que a Igreja tem autoridade para dar aos seus fiéis, que são batizados católicos, é claro, estou falando para católicos, aos seus fiéis, essas responsabilidades. O Catecismo de número 981 diz o seguinte: depois da ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar todas as nações o arrependimento, em vista da remissão dos pecados. Este ministério de reconciliação, os apóstolos e seus sucessores não exercem somente anunciando aos homens perdão de Deus merecido por nós, mas por Cristo, e chamando a conversão e a fé, mas também comunica-lhes a remissão dos pecados pelo batismo, reconciliando-nos com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebidas de Cristo. Então, a Igreja recebe de nosso Senhor Jesus Cristo a chave. O que é a chave? A autoridade. Quando você dá a chave a alguém, você dá para ela o que é autoridade. Você dá passe livre. É comum quando a gente tem confiança em alguém, a gente dá, aqui é a chave da minha casa. Quer dizer, o que significa? A pessoa tem passe livre. Além de ser uma pessoa responsável, o dono da casa transfere para aquela pessoa a sua confiança e seu amor. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo dá a chave a Pedro e a sua igreja. Por isso que é comum você ver na imagem de São Pedro as duas chaves, que é do céu e da terra. Então, o poder que a igreja tem não é um poder instituído por ela mesma. É dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como você acabou de ouvir no Catecismo de número 981. É interessante você saber disso. Então a igreja, por causa disso, ela tem, além capacidade para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecado? Deus. Mas Deus dá ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai dá ao Filho, esse ministério. E o Filho impõe as mãos sobre os seus apóstolos e transfere a seus apóstolos essa autoridade divina para a remissão dos pecados. A confissão, ela absolve os nossos pecados. Padre, mas se a gente se confessar para Deus diretamente, a gente pode fazer isso? Não, poder pode. Mas, pelo sacramento da confissão, você tem certeza que você é abençoado. Por quê? E perdoado. Porque você apresenta ao sacerdote, que é o ministério instituído em nome da igreja, preparado para isso. É um homem, mas é um homem preparado para isso. Não é um homem que está passando na rua e que a igreja chama, não. Ele sai sim do meio do povo, ele é preparado, estuda, recebe o ministério e depois ele é devolvido à comunidade com essa função específica de também perdoar pecado. Por isso que um dos mandamentos da igreja, hoje o segundo, é este, É confessar pelo menos uma vez ao ano. Confessar de modo individual. Temos a confissão coletiva, comunitária, que é aquela confissão que faz uma remissão dos pecados, mas o sacramento mesmo é a individual, que é aquele momento que o fiel se apresenta diante do ministro, preparado para isso, e o ministro, em nome da igreja, acolhe os pecados e dá absolvição em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados.
Então é uma certeza sacramental de que Cristo, através da sua igreja católica, dá aos fiéis essa capacidade. Você pode se confessar com Deus individualmente, as pessoas são livres, mas é você falando a Deus. Mas no sacramento, né, da reconciliação, o próprio Deus dá a você a absolvição. Porque quando você confessa, o que o sacerdote diz para você, né? Pela autoridade a mim concedida, teus pecados estão perdoados. Então você escuta a palavra do perdão dado por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, por sua vez, é um instrumento da graça de Deus para que a pessoa possa receber os bens. Tanto é que o sacerdote tem autoridade para perdoar os pecados dos outros, mas ele não tem autoridade para perdoar os seus próprios pecados. Ele também precisa se apresentar, ele como homem, precisa se apresentar também diante de um sacerdote para receber a graça, porque a graça que a igreja recebeu é para o outro. E nisso faz com que o ministério seja um grande ministério de humildade, que a gente pode dar tudo para os outros, mas também a gente precisa do ministério para nos salvar. Então o padre também, quando ele exerce o ministério, ele é o padre que dá. Quando ele procura o sacramento, ele é o fiel que recebe. Porque o ministério é da igreja, dado por nosso Senhor Jesus Cristo. E o padre é instrumento deste ministério. Então é importante se confessar uma vez por ano. Por quê? Porque quando você faz isso, seus pecados estão perdoados, é uma certeza. Quando você confessa a Deus debaixo de uma árvore, no campo, ali é apenas um desabafo seu. Você ali não escuta o perdão de Deus. Não vem a palavra de resposta direta, que é diferente do ministério. No ministério você recebe. Teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Olha que bonito. Então é importante que a gente saiba disso. Uma coisa é a ação, outra coisa é os ministérios que a igreja tem da reconciliação. E é um mandamento da igreja, porque nós, pelo menos uma vez por ano, temos que confessar. A igreja diz pelo menos uma vez por ano, né? Fazer uma boa confissão, né? Ver os seus pecados, ver aquilo que você precisa melhorar. Nossa, é uma forma de avaliação também da sua caminhada cristã, né? Todos nós devemos, de modo especial, fazer o que? Uma avaliação da nossa caminhada, não é assim? Não tem no final do ano as retrospectiva, 2000 e tanto? Pois é. Aquilo é o que? Avaliar o ano, como que foi, o que, é que a gente precisa melhorar, quais foram as vitórias, quais foram os avanços, né? No sacramento da reconciliação, né, que é a confissão, o que significa? Você está fazendo uma avaliação da sua caminhada de fé. E ali você, quando você vai à confissão, o que acontece? Os seus pecados estão perdoados e um homem novo é nascido ali da confissão, né? Da absolvição dada, você sai novo, em folha, fortalecido nas suas fraquezas. Padre, mas eu peco e fico confessando. Sim, porque nós somos seres humanos e nós temos fragilidades, né? Então, quantas vezes eu posso confessar? Quantas vezes você quiser. A igreja, pelo menos no seu mandamento, diz, né, que pelo menos para que você possa comungar, você está em dia com a sua comunhão, você deve pelo menos confessar uma vez ao ano. Padre, eu tenho que me confessar na quaresma, né, ou na Páscoa? Não, a igreja diz o quê? Uma vez ao ano. Tem pessoas que só confessam na quaresma, por quê? Porque é para ela saber que a cada ano ela precisa confessar. Então é uma forma que ela tem de não esquecer quando foi a última confissão. Ah, foi na última quaresma, foi na última Semana Santa. Né? Mas a confissão não é para se confessar apenas uma vez por ano. A igreja não fala isso. A igreja fala o quê? Confessar-se ao menos uma vez por ano. Olha como é diferente. Então, uma boa confissão você deveria fazer sempre. Uma vez por mês, porque se você demora muito tempo para confessar, o que vai acontecer? Muitos pecados vão ficar esquecidos, você não vai se lembrar, né? E é importante a confissão, porque a confissão tira o peso da alma da gente, alivia, orienta os nossos caminhos. O ministro que está ali te orienta também a você continuar, a você acertar, a você dar passos melhores. E além de ser absolvido, uma certeza, né? De que você está em paz. Se você morrer naquela hora, com certeza seus pecados estão perdoados. Estão perdoados por quê? Pela ação do homem? Não. Seus pecados estão perdoados pela ação do Espírito Santo que age na sua igreja através do homem ministro. Né? Olha a diferença. Né? Então,
esse ministro, que é o que você vai procurar a confissão, ele é um instrumento de Deus para a sua graça. É que nem um médico. Você vai procurar um médico para uma determinada especialidade. Sabe o problema da coluna? Vai procurar um médico de coluna. Problema no rins, né? Enfim. Aquele médico também que você atende também não é um homem? Mas ele estudou, se preparou para cuidar de rim, para cuidar do coração, da coluna. E ele é um especialista naquela área. O ministro católico, o padre, ele é preparado para isso. Ele estudou, se preparou e se consagrou para isso. Então a igreja dá a ele, né, esse ministério, que é um serviço para o bem dos fiéis. Quando a gente se confessa, quem ganha somos nós, porque a nossa alma fica purificada. Então pensa com carinho, né? Se você está com a confissão atrasada, se eu não confesso há mais de um ano, eu posso comungar? Não, o bom seria você colocar a sua confissão em dia. Pelo menos uma vez por ano você deve se confessar, certo? É importante. Mas se você pode confessar quantas vezes você quiser, né? Lógico, uma vez por mês, a cada 2 meses, enfim. Mas pelo menos a igreja, olha como a igreja sábia, sabe que a vida da gente é corrida, que nós temos, né, uma vida cheia de obrigações, então ela pelo menos deixa estabelecido. Pelo menos uma vez ao ano eu devo procurar a confissão individual. E assim, com certeza, esse mandamento se torna para mim o quê? Um renovo na minha graça, na minha vida espiritual. E assim eu posso avançar cada vez mais para as coisas de Deus. Espero que você consiga, espero que você também tenha a alegria de procurar o sacramento da confissão, pelo menos uma vez por ano, e você seja feliz. Porque se confessando, a gente tem uma paz tão grande e a gente tem certeza de que nossa alma está limpa diante do Senhor. Amém? Obrigado, Deus abençoe e guarde, e de modo especial, né, lembrando que amanhã nós temos, né, a nossa missa de Santa Rita de Cássia. Nessa missa você pode estar agendando a sua participação, porque teremos a missa presencial. Então teremos a missa transmitida por aqui, né? Você pode acompanhar a missa amanhã, né, às 20 horas. E se você quiser, tiver dentro das suas condições, você pode participar da missa presencial também. Então serão as duas. Uns acompanham por aqui, então a missa será transmitida, e agora, no nosso processo de retomada, nós teremos a missa presencial. Mas nesse primeiro momento é apenas 1/3, né, da ocupação da igreja que pode. Então, por causa disso, nós estamos agendando as missas presenciais nessa retomada, tá bom? Então, por isso você tem que usar o WhatsApp da paróquia para fazer, né, o seu agendamento. Falar, eu quero participar da missa de Santa Rita, né? Então você pode já fazer o seu agendamento da missa de Santa Rita, que será amanhã às 20 horas. Então eu aguardo você. Fale para os seus irmãos. Você que está em casa também, fique em casa e acompanhe por aqui também, que será transmitida com alegria. Além de ser através dos nossos canais, também você pode participar com a missa presencial. Fique em paz. Que Deus Todo-Poderoso te guarde e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.